Bom dia, irmãos. Hoje, a proposta de Deus para nós está sendo bem eclética, né? Você começa com a celebração, ou se alegrando com uma notícia, e faz parte, isso é reino de Deus, né? No meio você tem uma exortação profunda e reflexiva, e agora eu preciso que você ligue seu HD de estudo. Nós vamos estudar juntos. Não que uma coisa seja melhor do que a outra, pior, ou nada disso, né? Isso é parte do reino de Deus, tá bom? Então agora nós vamos dar sequência num estudo que nós estamos fazendo sobre relacionamentos, sobre a dinâmica de relacionamento, à luz da palavra de Deus, acima de tudo, e com alguns elementos que eu posso contribuir a partir da psicologia, né? E a gente refletir um pouco sobre isso e construir aplicações, isso é o principal, construir aplicações pessoais para o nosso dia a dia, né? E hoje, então, a gente vai para a terceira parte final, e para a gente começar bem, nós vamos começar revisando por onde nós passamos até chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nosso primeiro encontro, que foi no mês de março, a gente, então, rapidamente, de maneira pontual, pegamos ou refletimos juntos sobre matriz original, Gênesis 1 e 2, o que é isso? Por que nós somos criados? Como é que Deus nos cria? Como é que dá essa dinâmica de relacionamento já existente em Gênesis? Depois, rapidamente, nós linkamos as palavras de Jesus em Mateus 5, sobre o amor ao próximo, como uma matriz de redenção deste lugar do relacionamento do outro, né? E, em especial, nós tivemos uma proposta diferente aqui, alguns vão se lembrar daquele domingo de março, onde nós dividimos em grupos, e a ideia, cada grupo tinha, na época, estava tendo uma escola de aconselhamento aqui na Jocum, tinha um aluno da escola em cada grupo, e a proposta foi uma reflexão mais próxima sobre a rejeição. E aí a gente, então, rapidamente, naquele processo, compartilhamos um pouco por que a rejeição ela é tão aguda, ela é tão desafiadora para qualquer ser humano. E aí, nesse primeiro encontro nosso, geral, a gente entendeu, então, por que Gênesis 1, quando Deus disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, após o pecado, com a rejeição presente nas relações humanas, na minha vida e na sua, ela passa a ser muito indigesta, porque nós não fomos criados para isso, certo? Bom, próximo. Mês passado, abril, nós tivemos um tempo também muito bom, muito profundo, da sequência, falando de 3 dimensões do relacionamento. Primeiro, o desafio da diferença. O desafio que é cultivar um relacionamento tendo o outro tão diferente, pensando diferente, agindo diferente, respondendo diferente, tendo um tempo diferente do meu. E aí a gente, então, de maneira bem precisa, fomos refletindo juntos e já trazendo aplicações para nós. Como é que isso, muitas vezes, se volta contra nós no cristianismo. No cristianismo que nos chama a apreciar a diferença, né? E aí, então, logo em seguida, pegando nisso com mais propriedade, a gente refletiu um pouco sobre a ofensa, o ser ofendido, como é que isso se dá na nossa vida, e que uma pessoa ofendida, necessariamente, ela tem, como qualquer outra pessoa, desafios de rever sempre o seu conceito de identidade. A ofensa, ela entra de encontro com o conceito que eu tenho, meu autoconceito de quem eu sou. E por isso que a dinâmica da minha identidade, ela vai ser uma equação, ela vai ser um termômetro do quanto a ofensa vai devastar a minha vida. O quanto que a ofensa vai aniquilar com o meu sono, com a minha paz, com o meu bom humor, com o meu apetite. O conceito que eu tenho de quem eu sou é o conceito que vem dialogar quando a ofensa chega. Quando o outro me ofende, a ofensa dele encontra quem eu sou. Ou, na verdade, quem eu acredito que eu sou. Essa dinâmica da ofensa do outro com a minha identidade é que vai dar o tom dos próximos passos, de como eu vou reagir, de como isso vai me afetar, como vai doer e como isso vai ser cultivado ao longo da minha vida.
Hoje para a gente fechar, nós vamos falar de 3 assuntos preciosos demais, e não na pretensão de esgotar, porque a gente poderia falar de relacionamento por 1 ano, porque é bem extenso. Mas hoje nós vamos falar sobre julgamento, renúncia e perdão. Nós vamos fechar esse nosso momento de estudar sobre relacionamento à luz da palavra de Deus e trazendo elementos práticos para o nosso dia a dia sobre essas 3 dimensões: o julgamento, a renúncia e o perdão. Abra sua Bíblia comigo então, para a gente começar com a narrativa bem própria para isso, palavras de Jesus, Mateus 7, nós vamos ler alguns versículos aqui. Mateus 7, do 1 ao 5. Palavras de Jesus dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave, dependendo da sua versão, que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ok, só até aqui. Fazer um estudo dessa natureza, pelo menos a minha experiência nesses 3 meses, foi um desafio diferente daquilo que eu estou acostumado como professor e como alguém que ensina. Eu tinha o desafio de ir produzindo o estudo, estruturando ele, mas concomitantemente produzir o estudo de maneira visceral no meu dia a dia. Então o estudo, esse estudo foi sendo produzido, assim, essas reflexões, a escolha dos temas, ao longo desses 3 meses, 90 dias, e cada dia a produção do estudo, ela era em especial quando eu saía da porta da minha casa e ia andar, ia para os meus afazeres. E eu não digo que essa produção era na análise do que o outro estava fazendo. O desafio primeiro, ao sair da porta da minha casa, era ver essa dinâmica aqui dentro de mim. Era eu, de fato, entrar em contato com como eu me relaciono com o outro, mas não na teoria. Porque na teoria, esse estudo, acho que a maioria dos crentes aqui, se você tem mais de 10 anos de cristianismo, você daria um estudo de relacionamento com muita propriedade, porque você já leu minimamente a Bíblia, você sabe princípios, e isso não vai ser segredo. Se você souber falar um pouquinho em público, você consegue dar um estudo de relacionamento, né? O desafio que eu me lançava todos os dias era, na verdade, a expressão disso nas minhas dinâmicas relacionais. E não é a expressão a partir de como o outro reage, como eu estou reagindo, como eu estou sendo acessado, como eu estou respondendo, como eu estou sendo afetado. Então é deste lugar em especial que essa terceira parte foi muito estruturada, né? E quando os temas começaram a vir, esse tema do julgamento, que aparentemente é um tema até simples para o nosso cristianismo, assim, são versículos que nós lemos aqui, que com certeza você já ouviu dezenas de vezes. Eu percebi, a partir dessa autobiografia que eu estou te dando aqui, que na verdade é um pouco mais complexo essas palavras de Jesus, né? Não porque Jesus não se faz entendido, porque a prática disso na minha vida e na sua, ela guarde bem essa palavra, porque é a palavra que vai orientar a terceira parte do estudo. Antinatural. Por quê? Antinatural é o oposto do que é natural. O que é natural, você não precisa de esforço, né? Você respira naturalmente.
Só para você entender, vou usar uma outra expressão aqui, uma outra dinâmica, para você acessar o que é antinatural. Naturalmente, você faz questões, você desenvolve coisas, como, por exemplo, respirar na sua vida. O ato de respirar é um ato natural, não existe força para isso. Não existe uma consciência pensando, eu respiro, agora não respiro. Não, isso acontece. A proposta que a Bíblia traz para mim e para você, em especial quando o assunto é relacionamento, em algumas dimensões como essa que nós vamos ver hoje, necessariamente a origem, ela não vai vir naturalmente dentro de você. É antinatural. Jesus sabia disso. Ele sabia que estar com o outro, amar o outro, me envolver com o outro, à luz do reino de Deus, necessariamente envolveria uma dimensão que não era naturalmente vinda de um corpo caído de pecado, como o meu e o seu. Estar diante do outro, como Deus nos propõe, em especial nessas narrativas aqui de Mateus 5, 6 e 7, necessariamente era entrar em contato com uma instância não natural. Então, se não é natural, vai envolver uma intenção da minha parte. Vai ter que envolver uma reflexão profunda. Eu vou ter que pensar nisso. E aí, claro, uma palavra de ordem que a gente usa muito, vai envolver um esforço. Minimamente vai envolver um esforço. E um esforço que não é uma vez só. Porque se for uma vez só, rapidamente você volta porque é natural. E o que é natural? Sabe o que é natural? Natural é você olhar para o irmão e ver ciscos. Vou usar a analogia de Jesus agora. E no lugar onde você está, você vai querer colocar a sua mão no cisco do seu irmão. Assim, no símbolo, né? Natural é o seu irmão estar fazendo alguma coisa que você não concorda, que você não gosta, que você não quer. E você vai lá. Eu quero mudar isso aqui. Isso aqui não pode ser assim. Não pode. Naturalmente, e Jesus estava dizendo isso, você vai com o dedo em cima do outro. No seu lugar de indivíduo diante de outro, nessa relação que se estabelece, quando o outro não fala, não faz, não age, não responde como você quer, naturalmente, você vai usar um peso e uma medida. Vai dizer, está fora da medida. Não, isso aqui para mim não serve. Isso aqui para mim não serve. Naturalmente, a razão está em você. Naturalmente. O senso comum já diz isso, né? Dono ou dona da razão. Irmãos, isso, você não precisa fazer força nenhuma para isso. Nenhuma. Nem eu. Só basta você dormir e acordar. A razão já se instala em você. A razão teológica, a razão de relacionamento, a razão de qualquer coisa. A sua razão construída. Né? E é natural que essa razão sua, razão é forma de raciocinar, de pensar, de estruturar, ela seja aplicada ao outro no caminho. E aí, de repente, vem Jesus e fala, ei, de fato, esse é o natural? Então, eu te apresento uma proposta de relacionamento antinatural. Se essa dinâmica toda que você, homem, se dá a fazer no seu dia a dia, de julgar o outro, e aí vai, Daniel. Existe uma coisa muito interessante, né? Porque nessa lógica da razão, e Jesus traz isso para a cena, esse julgar o outro, naturalmente, ele tem um crivo, ele tem uma fórmula natural. Sabe qual é? 2 pesos, 2 medidas. É? Então, dependendo de onde eu estou, eu vou olhar para o outro e vou dizer, não, está tudo errado, o que você está fazendo está errado. Está errado o que você está fazendo. Eu tenho uma métrica aqui, eu tenho uma maneira de medir o certo e errado, e isso aqui está errado. Está errado. Só que quando essa mesa vira, ou quando a dinâmica do erro se aplica a algumas realidades que eu, indivíduo, vivo, a régua também muda. Não, sabe o que é? Eu estou cansado, eu sou doente. É por isso que eu estou fazendo isso. Você tem que entender que eu não tive pai. É por isso que eu estou fazendo isso. Você tem que entender que eu nasci assim, eu não vou mudar.
É por isso que eu estou fazendo isso. Irmãos, a nossa tendência natural, preste bem atenção nisso, e eu sou o próprio laboratório do negócio, não que eu seja melhor, não, mas eu comecei a me ver, falei, meu Deus, é muita lasqueira dentro de uma pessoa só, nesse mês, que eu verifiquei o estudo no meu próprio corpo. A nossa tendência natural, sem fazer força, eu vou usar um peso para o outro e para mim eu uso outro peso, 2 pesos, 2 medidas. Essa é a tendência. O cisco no olho do outro, ou a maneira como o comportamento do outro me agride, eu vou usar o peso que eu tenho para aquele peso que está dentro do pacote chamado minha razão, minha maneira de pensar e ver a vida. Eu tiro o peso, bom, está fora, está errado, não é tão crente assim, não ama Jesus tanto, não é tão missionário assim, não ama a esposa tanto assim, não é homem assim, não é mulher, enfim. E a gente começa. E aí, essa dinâmica 2 pesos, 2 medidas nos coloca num lugar que é extremamente nocivo. Que quando a gente vai para o julgamento, você não tem outra escolha. Eu estou diante de um jurista de plantão, ele está em disponibilidade, mas é um jurista. Preste atenção, vai no próximo slide. O seu e o meu julgamento, necessariamente, ele me leva, sabe para quê? Para uma sentença. Eu me lembro, eu não sei o que foi não tem muito tempo não, Sirlei, a gente conversando um pouco, de vez em quando, eu gosto de ouvi-lo falar sobre a sua época, ali de jurista, de juiz e nessa área toda. E ele dizendo os desafios de interpretar alguma coisa, mas que sempre, no final das contas, o que você tinha que fazer, doutor Sirlei? O que você tinha que fazer no final das contas? Dizer assim, não sei? Ah, não, vamos deixar quieto do jeito que está, resolve de outra forma. O que você tinha que fazer? Dar uma sentença, emitir uma sentença. Essa dinâmica natural nossa, de olhar para o outro, sabe qual é a tendência? 2 pesos, 2 medidas e logo em seguida uma sentença. Irmãos, eu falei assim, eu vou contar, isso para mim, isso é para o meu processo individual, para o meu crescimento com Deus e tal. Um dia, numa segunda-feira, eu falei, eu vou contar quantas sentenças eu vou emitir essa semana. Eu perdi as contas na terça-feira. Agora, presta atenção, sentenças mentais, não é, porque a gente é crente, e talvez a língua e a boca a gente já segurou um pouco. Alguns, outros nem tanto. Eu sou dos nem tanto, eu sou o que nem tanto, entendeu? Mas mentalmente, tipo, nossa, olha ali, gente, como é que pode? É uma sentença. Eu olhei o cisco, peguei a régua, medi, como é que pode? Não é, não dá. Irmão, tinha dia que eu entrava na base, que a minha vontade era voltar para casa, porque eu já não estava aguentando, aquilo me consumia. A minha miséria me consumia. A minha miséria de emitir sentenças. Irmãos, não sei se você sabe, mas às vezes a gente esquece. Talvez você sabe, talvez você não sabe, vai saber agora. Deus não te constituiu juiz sobre a causa de ninguém. Não, irmãos. O dia que você encontrar, aprendi essa com a Alan, gosto dessa. O dia que você encontrar na Bíblia, você fala e a gente muda. Mas até onde eu li, sei, Deus não te constituiu um juiz para sentenciar ninguém no caminho. Jesus está dizendo isso. Ei, juntando todo mundo, ele usa uma analogia tão didática, e tudo, não foi como o ministro da Educação com chocolate, não foi muito mais preciso do que ele ali, explicou bem mesmo o que aconteceu, o que acontecia na dinâmica da natureza humana, concernente ao próximo. E ele está dizendo, preste atenção, porque naturalmente você existe para dar uma sentença para o outro, da sua natureza caída sai uma sentença, a partir do seu parâmetro. E aí Jesus usa dois símbolos, cisco e trave, cisco e viga. É tão interessante, né? Esse texto aponta para nós que antes de estar nesse lugar, a gente precisa recobrar a consciência de que a minha natureza e a sua é caída, irmãos. Antes de lidar com o outro nesse lugar de sentença, eu preciso trazer a memória,
Porque do contrário, e aí eu acho que essa é a frase que eu quero usar agora, uma frase do Luciano Subirá, que é um pastor de Curitiba, muito bom de se ouvir. Né? Do contrário, eu não enxergo os meus erros e vou me ver numa posição superior ao outro. Agora preste atenção, porque qual é a tendência? A tendência é, se eu vou julgar um irmão, eu olho para dentro de mim e falo assim, não, mas isso aqui eu já superei, então eu posso julgar. Como? Tá, talvez você superou isso, mas tem 557 coisas que você não superou ainda. E você vai desassociar isso? Isso é 2 pesos e 2 medidas. Quando eu e você, naturalmente, existimos num lugar, e a religião é muito boa para isso. Jesus falava sempre com religiosos de plantão, trazendo essa consciência. O ato religioso, ele tem um movimento de, naturalmente, porque no meu esforço eu faço a religião, me convencer de que os meus erros agora estão quase zero. Né? Os que tem é aqueles que eu não acesso e aí Deus já perdoa. Mas aí para o outro, afinal eu já superei, já estou num outro nível de adoração, de tudo. Eu começo a estar nesse lugar. E aí Jesus fala, presta atenção, porque não é uma viga, não é uma trave, não, é um Maracanã inteiro no seu olho. E você quer tirar o cisco do outro. A chamada de Jesus para mim e para você, primeiramente, irmãos, preste muita atenção. Biblicamente, eu e você não somos chamados para estar nesse lugar de emitir sentença. Agora, claro, existe um meio de lidar com o erro do outro. Numa comunidade. Existe uma forma, primeiro é amando, né? Primeiro é que você já deve, de cara, existindo você já deve amor para geral. Então, durma com essa dívida, por favor. E o dia que você achar que você pagou ela, a dívida triplicou, filho. Que aí que equívoco que você tem, né? O dia que você achar que você já ama demais. Durma com essa dívida, por favor, para o seu bem. Você deve amor para o próximo. Segundo, esse amor, e aí a gente pode se inspirar em uma outra narrativa, por exemplo, como Jesus vendo um equívoco pleno para a sociedade, pendurado em cima da árvore, chamado Zaqueu. Jesus poderia, no lugar que ele estava, falar assim, seu infeliz cobrador de impostos, seu capeta em forma humana que oprime as pessoas, desce daí e seja humilhado na frente de todo mundo, afinal eu sou Jesus. E sei o que é bom, e você, um cobrador de impostos. Foi assim? Mas é assim que eu e você fazemos. Se a gente colocasse as nossas vidas dentro dessa narrativa, a gente se coloca como um parâmetro, sempre. Mas a gente coloca a parte em nós, muitas vezes, que nós elegemos que está boa, que está legal. E a outra a gente deixa para lá. Afinal, eu converti há pouco tempo. Afinal, minha família não foi tão crente, não tive pai. Né? Às vezes eu encontro isso no caminho, assim, é muito comum. Quando, às vezes, estou conversando com alguém, um processo de confronto, aperta um pouquinho mais, a pessoa recorre a isso. Estou aprendendo. Não tive pai. Irmãos, é da nossa natureza nos colocar nessa medida mais leve, nessa medida que nos isenta, né? E tudo. Recentemente, essa é tão natural, irmão, isso acontece em qualquer dimensão das nossas vidas, sem a gente perceber. Eu estava buscando o Anthony da escola, estava chovendo, foi aquela sexta-feira da reunião nossa. Aí eu fui correndo e tal, peguei lá ele, e começou a chover no Santa Mônica. E aí a gente foi atravessar a rua. E aí aconteceu um acidente, um pouco antes da gente atravessar, aconteceu um acidente, uma moto e um carro. Estava chovendo, e aí então você deve reduzir a velocidade, mas se chovendo ou não chovendo, você já deve andar com uma distância significativa, certo? Para que você evite ao máximo um acidente. Então é isso que se espera. E aí, de repente, o carro teve que frear da frente e a moto veio e bateu na traseira do carro. Só que tinha 2 mulheres na moto. Aí ralaram tudo, foi bem na frente do Anthony, o Anthony assustou um pouco criança. O adulto assusta, criança então, né? Assustou. Aí fui lá ajudar a mulher, falei, meu filho, fica aqui na calçada, ajudei ela a levantar e tal, só ralou um pouco a perna. A motorista da frente parou logo em seguida, voltou.
E aí, começa assim, aí recobra a consciência, você dá aquele baque, né? A pessoa que do acidente recobra a consciência, e aí a moça da moto também para assim de uma vez, e a mulher voando na bizinha, ela com a mãe dela atrás. Eu vi a cena todinha. E é claro, né? Ela já era a vítima, coitada. A do carro não machucou, mas ela machucou. E aí ela se apropria daquele lugar. Também para de uma vez, essas pessoas na cidade de Uberlândia, não sabe. E aí começa. Ela não, assim. A medida dela para ela é que ela é uma excelente motorista de moto. Que ela entende de rua, que ela entende de chuva, que ela entende de velocidade e principalmente de distância e de atenção no trânsito. Isso ela entende. A medida dela diz para ela que ela entende disso. Irmãos, isso é natural. Isso acontece, né? E aí o Anthony perguntou, o Anthony naquela fase de entender por quê, papai? Aí foi interessante, foi daqui, da Segismundo até aqui. Eu explicando para ele o que é mecanismo de defesa, mas na linguagem dele, né? Meu filho, sabe o que aconteceu? A moça estava errada. Papai, mas ela ficou gritando com outra moça, dizendo que a moça não sei o quê. Eu falei, então, filho, deixa eu te explicar como é que a gente funciona, filho. Porque você acha que aquela mulher ia descer da moto? A moto dela estragou, mas o carro não estragou nada. Você acha que ela ia descer da moto e dizer assim, eu vou arcar com prejuízo, eu sou uma irresponsável, eu estava desatenta e correndo demais? Não vai, irmãos, porque essa é a minha tendência e a sua. E no caminho dessa natureza caída nossa, nós vamos para esse lugar de nos colocar. Irmão, preste atenção nisso, porque isso não é da ordem assim de... Você não fala que você é superior, é claro, porque se você falar, você é louco, você é doido. O confronto vai vir de cara na sua testa. E vamos tirar o demônio dele, do seu corpo. Porque se você falar que você é superior ao outro, não faz sentido nenhum você estar dessa porta para dentro. Falar. Não é da ordem da fala. É da ordem da existência. Você existe, assim, o olhar, a reação corporal, a maneira como você se coloca, vai dizendo para quem quiser ver o lugar que você se encontra. Jesus chamou isso de uma hipocrisia federal. Não dá, seu hipócrita. Esse mês para mim foi difícil, pegar na minha hipocrisia. Rafa, foi difícil. Teve um dia que eu fui para casa e falei assim, Deus, não dá. Eu acho que eu vou mandar um WhatsApp para o Éder e falei assim, cancela o estudo. Como que eu vou dar um estudo? Eu sou muito lascado nisso. Meu Deus, a minha natureza é muito caída. É muito caída, Deus, é muito caída. Toda hora, que lugar é esse? Necessidade da sentença para tudo, para os outros. E Jesus dizendo, ei, preste atenção, sai desse lugar. Porque você não foi criado para estar nesse lugar. Esse lugar é nocivo, faz mal, traz morte. Não traz vida, irmãos. Primeiro princípio desse terceiro estudo. Repense o lugar do julgamento em você. Faz um exercício, talvez seu desespero vai ser tanto quanto, ou até maior que o meu. Tenta contar quantas sentenças você dá durante o dia, aqui na sua mente. Tudo que você vê que envolve o outro, gente, sentença. É. Esse é o primeiro desafio meu e seu. E aí, a contraposição disso, que Jesus nos apresenta em toda a narrativa bíblica, em especial do Novo Testamento, é deixar esse julgamento, pode ir, a partir de uma vida, pode ir, mais um, e agora? De misericórdia, irmãos. Nesse processo, eu fui percebendo que essa dinâmica da misericórdia, tão bem conhecida, bem quista por nós, ela não é tão fácil assim. Na verdade, você e eu, nós somos avarentos em misericórdia. A gente é seletivo. Pensa a pessoa mais avarenta que você conhece na vida. Assim, agora joga ela para você como se você fosse avarento, só que no seu caso não é em dinheiro, não. É em misericórdia. Você retém ela aqui. Você dá para quem você quiser. Até os 2 pesos, 2 medidas vão dialogar com a sua misericórdia. Eu tenho peso para misericórdia. Irmãos,
Olha como é que a gente cultiva a morte. Olha como esse lugar do julgamento aniquila a misericórdia, que talvez seja uma das expressões mais vivas da natureza do caráter de Deus, para que seja expressado na minha vida e na sua. Porque nós vamos reter isso. Nós vamos olhar para o erro do outro, tirar as réguas todas que a gente tem, réguas do cristianismo, do que não é, tira as réguas e a misericórdia. Que misericórdia? Que não cabe misericórdia aqui. Não cabe olhar o outro com outro olhar, a não ser de que é um erro, sentença. E o convite de Deus para mim e para você, procurando ser mais parecidos com Ele, é que a gente também se torne ricos em misericórdia. Rico, Gabriel, que nunca falte na nossa vida, no nosso dia a dia, a tempo e fora de tempo. Que a gente pare de medir misericórdia para estender para o outro. Misericórdia, entre os conceitos que a gente tem por aí, um dos que eu mais gosto, é a definição de que misericórdia é eu pegar a sua miséria e trazer para o meu coração. Misericórdia, a sua miséria para a minha cordia, meu coração. Eu pego a sua miséria. Eu não julgo, eu não vou sentenciar a sua miséria. Eu vou pegar ela e vou trazer. Talvez se você ler a Bíblia, você vai descobrir que Jesus só fez isso. A dinâmica existencial dele com o outro era baseada em misericórdia. Depois vinha um confronto. Mas a gente quer criar uma equação diferente. A gente quer o confronto, a gente quer o zelo, a gente quer que as coisas aconteçam, e a misericórdia, a gente pulveriza ela depois assim, ó, um pouquinho, no meio do caminho. Aí você pega a mulher adúltera, a prostituta, Zaqueu, o ladrão da cruz, você vai ver que na equação a misericórdia ela aparece como aquele fator primeiro, absoluto, para que o confronto, para que a verdade, para que o vai não peques mais, beba primeiro na misericórdia. Pensa aí, irmãos, deixa eu lançar a bola para você. O quanto de misericórdia tem em você no dia a dia? Acho que tem muita. Tá bom, então vou lançar mais uma. Pensa aí, não vai nem ser difícil, isso que eu vou te pedir para pensar agora. Pensa na pessoa, a pessoa que tira a sua paz. Estou pensando na minha aqui agora. Porque não é difícil. Essa aí, que tira a sua paz. Essa aí, pensa nela. Ou nelas. Talvez são muitas, né? Tá bom, pode abrir a porta, deixa entrar todo mundo. Essa é a ideia mesmo. Essa que te enfuca, essa que faz o que você não gosta, essa que erra, pensa nessa que tira o seu sono, nessa que tira a sua paz, nessa que altera o coração, ainda mais eu que sou hipertenso, muitos alteram meu coração, você não tenha dúvida, aquece a orelha assim, ó. Agora pensa o quanto nos últimos dias você estendeu e aplicou misericórdia, sem gerar sentença. Aí você começa a entender como é que é a sua natureza e a minha natureza, caída. E tudo é muito sutil, irmãos. Irmãos, isso não está claro assim, em letras garrafais. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi uma coisa recente na minha vida. O óbvio, você já superou. Assim, o óbvio de um cristianismo que me convida a ter uma mudança de vida, aquilo que é óbvio, você já mudou. Porque é óbvio, você já conseguiu, você já teve acesso. Nós estamos falando de questões de outra ordem, que não são tão óbvias. Misericórdia. E aí, a misericórdia, ela me coloca numa palavrinha muito preciosa. A dinâmica da misericórdia, ela chama para a cena um cenário de renúncia. Não é possível a gente continuar essa equação agora, porque agora nós vamos falar de dois elementos indispensáveis para a gente não ficar com esse sentimento pesado para o resto da vida, né? Porque ou senão a gente ia continuar sendo juiz, dando sentença sem parar para o outro, que é o que a gente faz naturalmente, basta você respirar que você já é um juiz e dar sentença para o outro, ou você vai ter que dormir com aquele ponto de interrogação, como é que eu vou me livrar desse corpo, desse bem que eu quero fazer e não faço, e esse mal que eu não quero, esse me define. E aí tem algo muito interessante, que a gente vê na narrativa de Jesus também, que é a maneira como ele nos convida a existir de uma outra forma. E aí vai. O primeiro princípio da renúncia
é que necessariamente uma renúncia, seja de que ordem for, ela é um exercício de doação. Exercício a gente não faz naturalmente, né? Não pense você, querida, que você pagou a academia e não está indo, você está fazendo. Não está. Tem gente que acredita, né? Na verdade, vou falar uma outra, tem gente que é muito... Eu convivo com pessoas que acham que porque comprou o livro está lendo. Eu tenho um monte de livro assim, eu já fui dessas pessoas. Tu tem um monte de livros, mas... O seu hábito de leitura, eu leio uma vez por semana. Eu falei, não, então... Como? Às vezes a gente tem isso no nosso cristianismo. A gente acredita que a gente vem na igreja, a gente já resolveu tudo. Ou porque a gente é pastor, eu sou pastor, o Alain, então isso já resolve. Você acha, antes de eu ser pastor e ele, e Éder, tem gente, tem humanidade caída, tem corpo aqui, tem luta, tem avareza de misericórdia, tem juiz de sentença aqui dentro. Não é uma condição sine qua non, não anda junto. Então, primeiro, renúncia não vem junto no pacote, a não ser que você exercite, exercício, escolha, levanta e se posiciona. E exercício que necessariamente envolve em doar. Aí eu tenho que olhar para o jurista de novo, né? Uma doação, seu juízo, não é uma compra, não é uma troca, né? É ou não é? Não é, né? O Sirley, quando ele doou esse terreno aqui, para a Missão Vide, você ganhou alguma coisa em troca? Te pagaram alguma coisa? Por quê? Porque foi uma doação. No cartório, no registro, em todo o trâmite que foi feito, para hoje, esse terreno de 20 mil metros estar no nome de Missão Vide Uberlândia, se estrutura numa lógica de doação. Doação. Renúncia, esse ato de se doar, sem uma dinâmica de causa e efeito, esperar em troca. Nos falta isso, irmãos. Na natureza caída já nos falta, já vem em débito, já faltou no pacote. Depois de Gênesis 3 já vem em falta assim muito no pacote. Exercício. Mas por estar em falta não quer dizer que não possa ser dinamizado em nós. Basta que eu e você escolhamos esse lugar. E que lugar é esse? Mais um. É um lugar, e entendendo que ele não é espontâneo. Por que ele não é espontâneo? E eu preciso dizer primeiro o que não é, para que depois a gente possa pegar numa essência maior dele. Porque ele vai te custar. Vai te custar um custo, uma lógica que não te é tão agradável assim no caminho. Porque como você não vai receber nada em troca, você vai ficar sem. E você vai ter que existir sem aquilo. Você vai ter que existir sem esse lugar do julgamento, sem a sentença. E isso para muitos vai ser bem complicado, dependendo da maneira como isso é dinâmico na sua vida. Renunciar a esse lugar de estar certo, como Jesus combatia o farisaísmo. Irmãos, uma dinâmica de um fariseu na época, assim, é claro que a gente já tem todo o estigma, mas se a gente suspender um pouco o estigma, o fariseu, humanamente falando, era uma das pessoas mais corretas que tinha, em termos de comportamento, de ação, sabia a Torá toda de cor. Onde está? Não sei o quê. Ele sabia de cor. Ele tinha uma vida externa, exterior, impegável. E Jesus combateu tanto esse lugar de ter uma estrutura a meu favor impecável, mas ter um interior totalmente desconectado dessa estrutura externa, um interior podre, sepulcro caiado, porque naturalmente nós viemos deste lugar, depois de Gênesis 3. E aí a gente reconectar com outra dimensão que não seja essa, não será espontâneo. Então, irmãos, amar o próximo como a mim mesmo não é espontâneo. Duvide se for espontâneo na minha vida e na sua, irmãos. Agora, Jesus combateu isso, porque amar seu colega, isso é espontâneo. Você está lembrado dessa passagem? Por causa do nosso tempo, nós nem vamos chegar nela, já vou otimizar aqui, que já são meio-dia. Amar o seu próximo que você gosta, que tem a mesma régua que você. Nossa, a régua é igual a minha. Vão medir junto? Que delícia, que beleza te amar. A gente pensa junto, o papo é igual, a gente não gosta de coisas semelhantes. É fácil amar. Jesus falando assim, até quem não é do reino ama. É pecador caído, o que você está falando? Você está se gabando de amar o próximo deste lugar que você se colocou?
Não é espontâneo. E aí, ele nos coloca nesse terceiro lugar. Porém, da liberdade, para Deus fazer e falar, é isso. Uma narrativa que explica bem isso, do jovem rico. Bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus vai um beabá com ele assim, bem didático, intencional. Então, os mandamentos. Não, já sei, já conheço, já faço, já desenvolvo, olha as réguas todas aqui. As réguas dizem sobre o que eu faço. Então te falta uma coisa que não é espontânea, jovem rico. Vá, venda, distribua e volte e me siga. Ah, só um minutinho. Minutinho aí, Jesus. Não é bem assim, não. Na minha teologia, não é bem assim. Vamos deixar do jeito que estava antes. Vai me custar muito. Na verdade, vai me custar tudo. E não. Não vou te dar liberdade a esse ponto. Eu quero condicionar a sua liberdade àquilo que eu controlo. Que é os mandamentos que eu faço, que é a religião que eu produzo, que é o lugar que eu me encontro, que é com o meu discurso teológico que eu tenho. Irmão, isso é tão sutil. Talvez em mim, talvez hoje seja muito mais um desabafo pessoal. Deixa que seja. Isso é tão sutil nas nossas vidas. Porque a teologia começa a dialogar com isso. A teologia, a gente vai pensar na teologia o que legitima as nossas réguas. A gente pensa, não, isso aqui está vendo, está escrito, está escrito. O que o fariseu falava para Jesus? Está escrito. Viu aquela mulher lá? Está escrito, Moisés disse, sai dessa, Jesus. Você vai ter uma régua diferente da minha? E Jesus combatia tudo. Tudo, tudo. Renúncia, irmão. Sem renúncia não dá. Sem renúncia a gente fica na tela anterior e existe essa miséria dentro de você. A renúncia é o primeiro caminho vivo para que isso seja dinamizado em nós. Esse lugar não espontâneo de doação. Esse lugar de ir embora para casa com um ônus e não com bônus. Naturalmente você quer o bônus. Experimente ir para casa com um ônus. Experimenta não ter o Senhor da razão. Experimente deixar e entregar para Deus para que Ele possa dar o tom de juízo e de sentença. Você vai descobrir que não é tão fácil assim, que é um exercício. E para a gente fechar. Vai, Dani. Essa renúncia, necessariamente, à luz desse entendimento de doação, de me desfazer desse lugar, de sentenciar o outro, me coloca em contato com isso aqui. Um desafio de perdoar. É outra coisa que para o nosso cristianismo já foi perdendo a cabeça. Assim, quando eu digo cabeça, já não se pensa mais como deveria se pensar. Porque o perdão parece aquele negócio também episódico, selecionado, que vai passar pelas réguas, e eu vou dizer quem eu vou perdoar, do jeito que eu quero perdoar. A pessoa ela tem que me convencer que eu preciso perdoar ela. Na verdade, a pessoa tem que convencer que ela é digna do meu perdão. Ela tem que me convencer. É próprio da nossa natureza humana, né? Porque o perdão, ele passa pela renúncia. Aí você fala assim, não, mas como é que eu vou perdoar? A pessoa só me fez mal e continua me fazendo mal? Não tem lógica. Ela nem se arrependeu. Ela nem entrou na lógica que eu quero. Não tem como. Que perdoar? É complicado isso, né? De fato, irmãos, perdão não é sentimento. Perdão não é dessa ordem. Eu sinto. Assim, biblicamente falando, talvez como terapeuta eu estaria numa saia um pouco justa aqui, mas biblicamente eu rasgo essa saia. Perdão é uma atitude de obediência, baseada, vai Dani, na cruz, querido. Eu recebi o perdão. Por isso não existe lugar que eu queira criar para estar, que não seja o do perdão. Porque, do contrário, é uma esquizofrenia. Esquizofrenia é um indivíduo que cria uma realidade paralela, eu já contei isso aqui muitas vezes, ele entra lá dentro. O dito doidinho, louco, que conversa sozinho na rua, ele criou uma realidade. Quantas esquizofrenias eclesiásticas a gente tem por aí, irmãos? A gente cria realidades paralelas à palavra de Deus, a gente entra lá dentro e fala, daqui eu não saio, ninguém me tira. O perdão, ele vem deste lugar aqui.
Sabe qual é a fonte, a inspiração? Está aqui, irmãos. Me conta quanto que você pagou pelo seu perdão. Me conta quanto que você orou para ser perdoado. Me conta quantas madrugadas você foi para ser perdoado. Me conta quantas Bíblias você leu para ser perdoado. Me conta. No ato esquizofrênico, essa conta existe. Nessa realidade aqui, ela não tem como existir. Ela é inconclusiva. Esse perdão, eu recebo e eu vou dando. Eu vou dando, eu recebi e recebe até hoje. Recebe e de graça. Aleluia mesmo, que é de graça. É maravilhoso. Nada como a história do filho pródigo. Ô, irmão, se tem um negócio para desfigurar a nossa religião humana, chama a narrativa do filho pródigo. Irmão, tenta explicar aquilo ali. Tenta explicar aquilo ali. Você não consegue. Deste lado racional, empírico, humano nosso, você vai estar numa situação bem complicada. Que pai banana é esse que recebe o menino de volta, sem dar uns tapas na cara dele? Sem ensinar para ele com a régua dele do que é certo? Que lógica é essa? Ainda vai dar festa? Que festa o quê? Dá uma surra logo de uma vez, excomunga, humilha um pouco. Isso é a lógica humana, não do pai. O filho humano mais velho viu aquilo ali e falou: ô, pai, vai cá, que loucura é isso aqui? Loucura do amor, filho. Não, mas eu não acesso. Não, mas eu te amo da mesma forma. E aí ele tenta dizer que ele existiu a vida toda barganhando esse amor, e o pai falou: mas tudo que eu tenho é seu. Irmãos, quantos de nós não existimos nesse lugar de filho mais velho? Quantos de nós, irmãos? Concernente ao outro, à misericórdia, ao amor, ao dia a dia. Definitivamente, irmãos. A gente não está falando de questões que são da ordem cognitiva, de se explicar. Isso aqui é um convite de existência, de obediência, de vida abundante. É disso que a gente está falando. Isso aqui é o que a gente lê em João 8,38. Isso aqui é a verdade nos libertando de nós mesmos. Mais um, Dani. Do Henry Nouwen. Henry Nouwen escreveu um livro maravilhoso. Faça um favor a você mesmo, leia este livro. O Retorno do Filho Pródigo. Uau, que livro. Um clássico. Você acha na internet em PDF para baixar. A ofensa, o perdão e a generosidade são, portanto, os 3 caminhos pelos quais a imagem de Deus podem crescer em mim. Irmão, não existe outro, não existe. Sabe qual é o final de toda a história? É que tudo isso coopera para o seu bem, quando você responde a isso. Ser menos avarento em misericórdia, ser rico em misericórdia, faz com que a dinâmica da Trindade cresça em você e te conecte novamente à matriz original que a gente falou no início. Você olhar a ofensa com outros olhos e permitir que a renúncia e o perdão pulverize a maneira como você olha para o outro. Você ter um exercício de estender misericórdia, custe o que custar, e vai custar só você ser o dono da razão. De cara já vai te custar isso. E é caro, querido. Dar esse cheque não é qualquer um que está querendo dar, não. Você quer dar outro cheque. Esse você não quer. Sair desse processo com ônus e não com bônus. Vai, Dani, o último. Pode ir, Dani. Travou? Eu queria tanto ter terminado, eu estava orando e pensando, eu queria uma coisa muito inspirativa, assim, bonita, mas eu confesso que o Espírito não me levou a terminar com a narrativa bonita, inspirativa. Não que eu queira gerar um peso em você ou em mim, mas pelo contrário, na verdade eu quero gerar uma reflexão profunda para que tudo que a gente está falando aqui, a partir da pessoa de Deus, possa nos transformar de fato. Isaías 64:6, você talvez não está ligando a passagem à narrativa, mas eu te ajudo agora e vou ler ela, e aí você vai lembrar logo. Diz o seguinte: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo.
Nós começamos esse estudo aqui hoje dizendo de atos de justiça. A maneira como a nossa justiça, o julgamento e a sentença vai qualificar, ou desqualificar, melhor dizendo, o outro. É interessante porque na pessoa de Deus aqui na boca do profeta, o crivo dele então para nós, quando esse crivo vem, é dizendo, vocês todos são imundos. Isso que naturalmente se produz em vocês, essas réguas, esse lugar que você se encontra, o ser dono da razão, a teologia favorável, para que o seu ponto de vista, a sua natureza se valha sobre o outro, isso ele fez questão de qualificar com uma dinâmica prática que se pega, chamado trapo de imundícia. Existem interpretações para o que seja um trapo de imundícia, né? Existe uma interpretação, que talvez seja a que eu mais já ouvi, que fosse o conceito de absorvente da época feminino. Mas eu ouvi uma recente produzindo estudo, que eu acredito até que faz mais sentido por conta da dinâmica da palavra. O imundo naquela época, ele era o nome dado, a qualificação dada para um leproso. Imundo, naquela época, naquele contexto, naquela narrativa, aquele momento sócio-histórico, era o nome próprio de um leproso. A pessoa, quando ela tinha um diagnóstico, ela se via com aquelas primeiras manchas brancas, ela perdia o nome dela e logo em seguida o nome dela era imundo. Você não tinha na época cura da doença, entendimento do que era, então você tinha todo um medo, um receio, porque era uma doença que tem uma evolução assim significativa, que vai ficar visível a olho nu, porque começa a se perder a sensibilidade do corpo, onde tem cartilagem começa a viver um processo de putrefação, dedos começam a cair, você vai perdendo os movimentos. É uma doença muito feia na sua evolução progressiva, a lepra. A carne fica viva, exposta, e a carne que vai se apodrecendo gera exatamente aquele odor, aquele nojo, aquele pus. O imundo, então, ele se fazia uso de trapos para cobrir ferida cheia de pus e sangue, e moscas que posavam. Ele usava uns trapos para poder envolver aquilo, fazer aqueles curativos. Hora ou outra, você tinha que tirar aquele trapo. Então, acho que um absorvente feminino está até mais bem na fita do que um trapo de lepra aqui. Aí vem a pessoa de Deus e fala assim, sabe o que é a sua sentença para o outro, para mim? Porque a sua sentença é baseada no seu conceito de justiça. Restos de um curativo de leproso, cheio de pus e sangue podre, resto de carne. É isso que é o seu conceito de justiça, depois de Gênesis 3. É isso, irmãos. Não é esse lugar que nós fomos criados para estar, mas espontaneamente esse é o lugar que nós nos encontramos. A matriz da redenção, que é a pessoa de Jesus, nos chama a abandonar esses trapos, esses atos de justiça, para poder encontrar, de fato, a essência pela qual Ele nos criou para ser. Finalizando mesmo agora, aplicação pessoal. Se escolhermos evitar relacionamentos, que talvez é a escolha de muitos de nós no caminho, porque é mais fácil, e os conflitos que se levantam, iremos minimizar os conflitos em nossas vidas. Por outro lado, iremos perder a obra redentiva de Deus em nós. Quero finalizar esse estudo dizendo, sabe qual é o papel do outro na sua vida? Te conectar no jardim novamente. Não é o outro seu amigo, não. Não é nada contra o seu amigo ou o meu amigo. É exatamente esse outro que não te desce redondo. Este é a chave para te colocar no céu, biblicamente falando. Este é a chave. Existir neste lugar da diferença, da ofensa, ressignificar essa rejeição, este é o lugar, irmãos. E vai nos custar tudo. Tudo dessa vida caída, tudo desse mundo caído, todo trapo, toda bandagem de justiça podre que a gente juntou no caminho, toda desculpa esfarrapada, toda, vai custar tudo, para que a gente possa ter vida abundante. Feche seus olhos para a gente orar.
eu queria te convidar a fazer uma oração especial junto com o Espírito Santo. Uma oração que possa recorrer à sua memória agora. Procure nesse momento, junto com o Espírito Santo, a discernir na sua vida prática, no seu dia a dia, quais têm sido os relacionamentos mais difíceis que você tem cultivado. Procure na memória ofensas, reações de pessoas que não te desceram redondo, discussões, brigas, discórdias, momentos que você teve que aniquilou a sua paz por completo. Se você pudesse, você orava para matar a pessoa. E eu também. E com a ajuda do Espírito Santo, que é rico, mas é rico, muito rico em misericórdia, não encontra a mim e a você nesse lugar. Peça para que Ele te ensine sobre essa riqueza de misericórdia. Peça para que Ele te ajude no lugar onde você está. Essa era a minha oração. Eu chegava em casa tão triste, falava, meu Deus, não é possível, eu não sirvo nem para ser missionário. Eu sou muito ruim de natureza, Deus. Senhor, eu sou falido de natureza. Eu não consigo ficar uma parte do dia sem emitir julgamentos, sem reter misericórdia, sem beber na minha razão teológica. Eu não consigo, Deus. Nos alcança com o seu amor nessa manhã aqui, Jesus. Nos alcança com o seu perdão, mais uma vez, nesse lugar onde estamos. E acima de tudo isso, nos alcance com a dinâmica de transformação, de novidade de vida. De novidade de vida, como diz Paulo, essa nova vida nascendo em nós. Essa mudança de mente, Senhor. Essa verdade nos libertando de nós mesmos. Esse conhecereis a verdade, Senhor, nessa manhã, o Senhor se deu a conhecer um pouquinho mais para nós. Senhor, que a gente agarre essa verdade, ame, beije a verdade, abrace, que a gente coma essa verdade, Deus. Essa verdade nos transforme, Senhor. Nos conecte novamente com o jardim, com a essência. Nos conecte com Gênesis 1, 26, quando o Senhor nos fez a imagem e semelhança. Quem nos fez a imagem e semelhança foi uma dinâmica de relacionamento, de amor, de generosidade. Pai, Filho, Espírito. Senhor, que a gente consiga estender essa dinâmica para o nosso dia a dia, para as pessoas, e em especial para aquelas que nós mais temos dificuldade, aquelas que nós não concordamos, aquelas que estão erradas no nosso ponto de vista. Senhor, nos ajuda a ressignificar cada vez mais, e não é passar a mão na cabeça de ninguém, Senhor, não é isso. Agora nos ajuda a aprender com o Senhor a equação balanceada, não de 2 pesos, 2 medidas, mas a equação que já começa me colocando diante do outro, seja ele quem for, devendo amor. Eu já levanto devendo amor. Sim, Senhor. E que isso não saia do meu coração, da minha mente, dos meus olhos, da minha vida em comunidade, da minha família, do meu casamento, do meu trabalho, com o meu chefe. Senhor, me livre desse lugar no meu ambiente de trabalho, de trapo de imundícia que eu estou vivendo, julgando os meus colegas de trabalho, o meu patrão, as pessoas que eu convivo, uma pretensa religiosidade. Senhor, me livra deste lugar, Pai. E gera essa vida abundante, cheia de graça, cheia de beleza, que me diz que tudo isso, de fato, é o caminho que me leva de volta ao Pai, ao céu. Que o Pai é assim, Senhor, que eu queira ser como o Pai. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém.